Vamos dar continuidade ao nosso curso Cabeça de Procurador. O curso tem 30 teses, que vai de 2021.2 a 2022.1. Vamos para a nossa 16ª tese. Nessa aula nós vamos analisar a tese 16, 17, 18, 19 e 20, mais 5 teses. Vamos para a nossa 4ª aula valendo do curso, levando em consideração que na aula passada eu ministrei uma aula bônus, que foi uma aula sobre um brainstorming segunda fase. Espero que vocês tenham gostado. Mas vamos voltar para a proposta do curso, aquela que está na apresentação do curso, e a proposta que vocês contrataram, né? Vamos para a nossa tese 21, juntando todas, aliás, tese 91, juntando todas as teses que eu ministrei até hoje em cursos de procuradoria aqui, pensando em teses da Fazenda para os concursos de procuradoria, mas em relação ao nosso curso, essa é a tese de número 16. Então, já chegamos na metade do nosso curso, essa aula inaugura exatamente o início da segunda parte do nosso curso. São 5 teses selecionadas a dedo com grandes chances de cobrança em provas da advocacia pública, portanto fique muito atento, fique muito atenta comigo para que a gente possa estudar isso da melhor forma possível. Então, vamos lá. Tese 16, Cabeça de Procurador. O curso aqui é o curso Cabeça de Procurador 3.0. Muito bem. Essa tese eu tirei do STF Informativo 1036, ainda de 2021. É uma tese que foi veiculada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4636. Essa tese, ela não diz propriamente da Fazenda, mas ela diz sobre algo que a Fazenda, em tese, poderia apresentar resistência em ações judiciais. Não é uma tese que vai tratar da Fazenda, mas é uma tese que vai tratar de um dos entes, não é ente, de um dos órgãos da União ou dos estados que ajuizam a ação contra a União. Então, quando você está numa segunda fase dos concursos da advocacia pública, é comum que você precise, por exemplo, apresentar argumentos de ilegitimidade de Ministério Público, de Defensoria. Você precisa apresentar argumentos que vão analisar efetivamente se aquela ação pode ser julgada por aquele juízo. Então, são defesas da Fazenda no processo que dizem respeito a questões processuais. Essa é uma tese que envolve uma questão processual acerca da legitimidade da Defensoria. Eu te adianto que é uma tese desfavorável à Fazenda. Então, provavelmente, se isso cair na sua prova de segunda fase peça, você não vai poder apresentar essa preliminar de legitimidade, mas isso pode cair, por exemplo, para a feitura de um parecer, ou isso pode cair para que você apresente como preliminar se o examinador pedir para que você ultrapasse a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E isso é bastante importante. Em algumas peças de segunda fase dos concursos da advocacia pública aqui, eu peço para que você enfrente a ilegitimidade do Ministério Público, por exemplo, para requerer via ação civil pública, digamos, a entrega de determinado medicamento para uma única pessoa. Eu peço para que você apresente ilegitimidade sobre esse ponto. Aí você diz, professor, mas por que eu tenho que apresentar ilegitimidade sobre esse ponto se existe jurisprudência favorável ao Ministério Público no ponto? O examinador ele pode pedir para que você defenda a Fazenda e não concorde com a jurisprudência. Ele pode pedir isso sim. Ele pode dizer lá que na peça você precisa apresentar a ilegitimidade do MP. E se ele fizer isso, você ressalva a jurisprudência e apresenta a ilegitimidade do MP no caso concreto. Então, se o examinador te pedir para apresentar essa ilegitimidade da tese que nós vamos analisar aqui, a tese 91 de todos os cursos e a tese 16 desse curso, você vai precisar fazer isso em prova. Então, a ADI 4636 trata de um tema que está em direito constitucional, direito processual civil, é tese desfavorável à Fazenda, mas que pode estar na sua segunda fase. O tema é pessoas jurídicas e hipossuficiência para assistência judiciária gratuita. Obviamente que se a gente está falando de assistência judiciária gratuita, a gente está falando de defensoria. E a defensoria é um dos grandes adversários da advocacia pública nos processos. Adversários no bom sentido, né? No sentido de que ocupa o outro polo da relação processual. Cadê? Corrigir, Obrigado. Patrick pediu para corrigir aqui a palavra hipossuficiência. Muito obrigado. Depois eu corrijo no material que vocês já baixaram. Então, a defensoria é um adversário no bom sentido da advocacia pública porque ocupa muitas vezes o outro polo da relação processual defendendo interesses de pessoas hipossuficientes e, obviamente, a gente vai ter aí na qualidade de procurador
que defender o Estado. Alguns pleitos da Defensoria são viáveis, outros não. Então a gente vai ter que estudar efetivamente o que o Supremo definiu aqui, exatamente nessa ADI 4636, e eu vou te explicar como isso pode cair no teu concurso. Primeiro entenda o caso, né? O regramento legal que nós temos que passar aqui para entender o que é que o Supremo decidiu no caso, está no artigo 5º da Constituição Federal, quando diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, aqui está efetivamente o fundamento constitucional da própria existência da Defensoria Pública, seja ela Defensoria da União ou Federal, seja ela Defensoria dos Estados ou as DPEs. Então, o fundamento constitucional da existência do órgão Defensoria Pública está no artigo 5º da Constituição e existe para dar efetividade à política pública de acesso à justiça das pessoas que não têm condições de pagar advogado e das pessoas que não têm condições de pagar o custo da movimentação da máquina judiciária. O artigo 134 da Constituição Federal, ele estabelece ainda o seguinte, ó: a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma da Constituição Federal, artigo 5º, inciso alguma coisa, ou seja, o artigo 134, ele praticamente é continuidade daquilo que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, acerca da necessidade de prestar assistência jurídica integral e gratuita, e o faz isso também por meio da Defensoria Pública. Nós temos, portanto, então aqui a orientação constitucional de como o Estado vai efetivar essa política pública de acesso ao poder judiciário para as pessoas que não têm condições de pagar os seus representantes, aqueles com capacidade postulatória, e para as pessoas que não têm como pagar o custo da manutenção, ou melhor, da movimentação da máquina judiciária, tá? Então vamos prestar bastante atenção nisso. Você poderia estar se perguntando aí, professor, eu quero ser procurador, por que danado eu estou estudando então Defensoria Pública? Na verdade, você não está estudando Defensoria Pública para fazer concurso de defensor. Você está aqui estudando comigo Defensoria Pública para fazer concurso de procurador, porque, como disse, os adversários da Fazenda nos processos, eles precisam efetivamente ser estudados. Então, em algum momento, você vai ter que estudar pelo menos as principais atribuições e funções da Defensoria e também pelo menos as principais atribuições e funções do Ministério Público. Vamos lá. Muito bem, a lei complementar 80/94, que é a lei orgânica da Defensoria, não é uma lei que você tem que estudar para o seu concurso, mas para entender essa tese é importante, diz lá no artigo 4º que são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, inciso 5, exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas. Preste atenção que nós temos uma expressão aqui extremamente interessante na lei orgânica da Defensoria, dizendo que a Defensoria presta ampla defesa e exerce o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas. A Constituição Federal, ela em nenhum momento estipulou que tipo de pessoa a Defensoria pode defender. Ela apenas fez menção às pessoas necessitadas, portanto, pessoas hipossuficientes. E continua dizendo, em processos administrativos e judiciais, perante os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar adequada e efetiva defesa de seus interesses. Então está aqui. A Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, ela ingressou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, a ADI 4636, exatamente por entender que quando a Defensoria, na sua lei orgânica, estabelece a defesa de pessoas jurídicas hipossuficientes, ela estaria extrapolando o limite constitucional e atendendo efetivamente aí uma demanda que não estaria dentre as suas instituições, dentre as suas funções institucionais, atribuições institucionais. A OAB, obviamente, está pensando aí numa reserva de mercado, né? Porque se a Defensoria ela pode apresentar processos em defesa de pessoas jurídicas hipossuficientes, em tese, essas pessoas jurídicas hipossuficientes, se elas não têm a defesa da Defensoria, elas precisam arrumar dinheiro para contratar um advogado, o que seria efetivamente uma reserva de mercado. Agora, a tese é importante para a Fazenda, por quê?
Se o Supremo tivesse dito que pessoas jurídicas não podem ser hipossuficientes e você tivesse na sua prova uma pessoa jurídica hipossuficiente sendo defendida pela Defensoria, você poderia alegar a ilegitimidade da Defensoria. Mas a tese ainda é importante para a Fazenda porque se a Defensoria estiver defendendo uma pessoa jurídica que não tem condições de ser classificada como hipossuficiente, você ainda assim pode levantar essa preliminar de ilegitimidade, ou seja, da ilegitimidade da Defensoria enquanto exercício da capacidade postulatória para a representação daquela pessoa jurídica, se isso estiver no seu enunciado. De novo, repito, conquanto pareça estranho estarmos estudando Defensoria aqui, não estamos estudando Defensoria para defendê-la, mas estamos estudando Defensoria para atacá-la em processos em que você, na qualidade de procurador, precise fazer isso. Beleza? Vamos dar continuidade. A ADI, proposta pela OAB, que nesse caso também é importante para a Fazenda, tem como objetivo declarar a inconstitucionalidade da expressão "e jurídicas" do artigo 4º, inciso 5 da Lei Complementar 80/94, que é a Lei Orgânica da Defensoria. Esse termo não existia na redação original da Lei Complementar, foi adicionado somente em 2009. Então, de 94 a 2009, a Defensoria nem pensava em fazer defesa de pessoa jurídica hipossuficiente, isso surgiu em 2009. E com a Lei Complementar 132, veio então, portanto, a OAB e ajuizou no Supremo a ADI 4636, né? 4636. Quais os fundamentos na ADI? Bom, a OAB disse o seguinte, os dispositivos apontados são inconstitucionais porque contrariam o artigo 5º e 134 da Constituição Federal, e a OAB diz que isso extrapola o campo de atuação da Defensoria para além da premissa estabelecida na Constituição Federal. O argumento da OAB é de que a Constituição determina que a Defensoria Pública deverá promover a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, ao contrário do que permite a Lei Complementar ao definir que os defensores devem atuar em favor de pessoas naturais e jurídicas. Sustenta que a Lei Complementar 132, aquela que promoveu a alteração na Lei Complementar 80/94, acaba por indevidamente ampliar a área de atuação da Defensoria com total alheamento de sua missão constitucional e cria outras atribuições do órgão que não seja a orientação dos necessitados. Então, o que a OAB está defendendo aqui, e que eventualmente você também pode defender na sua prova, se convidado a isso pelo seu examinador, é justamente, nesse caso, estabelecer o extrapolamento da atribuição da Defensoria no que diz respeito à defesa de pessoa jurídica. Eu até imagino que o constituinte, nesse caso o legislador constituinte, na redação que foi dada no artigo 5º e no artigo 134 da Constituição Federal, eu até acredito que na cabeça do constituinte não estaria aí pessoa jurídica. Eu acredito que em 1988, quando isso foi pensado em termos de acesso à justiça, realmente se estava pensando no acesso à justiça da pessoa natural hipossuficiente, da pessoa física hipossuficiente, não da pessoa jurídica. Mas o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação da Constituição levando em consideração o momento atual e não aquele em que o legislador pensou em 1988, o legislador constituinte. O Supremo, pela relatoria do Gilmar Mendes, disse assim, os termos usados na Constituição, insuficiência de recursos e necessitados, eu disse para os senhores e senhoras que não havia na Constituição nenhuma menção à pessoa jurídica ou à pessoa física, mas a termos necessitados e aqueles que demonstrem insuficiência de recursos. O Gilmar disse que esses termos podem ser utilizados tanto para pessoa física quanto jurídica. O texto constitucional não limita a atuação da Defensoria ao âmbito de pretensões de pessoas físicas hipossuficientes. Pessoas jurídicas podem ser titulares de direitos fundamentais, mesmo que referidos direitos tenham por referência pessoa física. Isso aqui, inclusive, é uma tese que, nesse ponto, é favorável à Fazenda. Eu já, inclusive, ministrei no canal do YouTube e em teses aqui no curso Teses da Fazenda sobre a questão do dano moral para a pessoa jurídica. Então, quando a Constituição Federal faz previsão de direitos fundamentais a pessoas naturais, pessoas físicas, ela não exclui a possibilidade da interpretação desse direito fundamental atingir pessoas jurídicas, e diz o Supremo, assim, não haveria por recusar às pessoas jurídicas as consequências do princípio da igualdade,
nem o direito de resposta, o direito de propriedade, o sigilo de correspondência, a inviolabilidade de domicílio, as garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. O Gilmar Ferreira Mendes está dando exemplos de quando a Constituição prevê direitos fundamentais para pessoas físicas que alcançam pessoas jurídicas. Os direitos fundamentais à honra à imagem, ensejando pretensão de reparação pecuniária, também podem ser titularizados pela pessoa jurídica. A súmula 227 do STJ diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, o Estado também pode sofrer dano moral, então, pessoa jurídica também pode obter gratuidade da justiça desde que a insuficiência de recursos seja devidamente comprovada. Então, para o Supremo, para o Gilmar Ferreira Mendes, que foi o voto vencedor, pessoa jurídica pode ser hipossuficiente para a prestação de serviço de assistência gratuita. Isso foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI que estamos analisando. Então preste bastante atenção, porque o Supremo julgou na linha da evolução dos direitos fundamentais a alcançarem pessoas jurídicas, não só para que sua defesa seja promovida pela Defensoria Pública, como também para assegurar a existência de direitos fundamentais que, originariamente previstos para a pessoa natural, podem alcançar pessoas jurídicas. Então, ainda que você numa prova não esteja sendo chamado ou chamada a contrariar essa tese que nós estamos analisando, até para defender o dano moral do Estado em uma prova de procuradoria, você pode dizer que a pessoa jurídica titulariza direitos fundamentais que, a princípio, são destinados à pessoa física, como, por exemplo, a possibilidade de, comprovando insuficiência de recursos e comprovando seu estado de hipossuficiência, ser defendida pela Defensoria Pública. Isso reforça vários argumentos pró-Estado, inclusive para com a questão do dano moral do Estado. O resumo desse julgado é o seguinte, o Supremo diz: a Defensoria Pública pode prestar assistência jurídica às pessoas jurídicas que preencham os requisitos constitucionais. Há a possibilidade de que pessoas jurídicas sejam de fato hipossuficientes. As expressões insuficiência de recursos e necessitados podem aplicar-se tanto às pessoas jurídicas quanto às pessoas físicas ou jurídicas. Nessa mesma ADI, o Supremo também disse que os defensores não precisam de OAB para o exercício das suas atribuições, aqui apenas a título de lembrança do julgado, que isso pode estar e normalmente também está em provas objetivas da advocacia pública, portanto, muito cuidado e atenção a esse ponto. Nós temos, portanto, uma tese desfavorável à Fazenda, porque para a Fazenda seria melhor que as defensorias públicas não pudessem representar pessoas jurídicas, isso seria um tópico de eventual defesa. Mas, como eu disse, pode ser que o teu examinador ele queira na tua prova que você enfrente essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e apresente a ilegitimidade da defensoria que eventualmente esteja defendendo pessoa jurídica hipossuficiente, ou o enunciado pode trazer uma pessoa jurídica que não é hipossuficiente, ele pode dizer isso, ou seja, que a pessoa jurídica tem condições de arcar com sua representação judicial, não obstante esteja sendo representada pela defensoria, para que você aí sim apresente a ilegitimidade de representação da defensoria, porque ela estaria representando pessoa não hipossuficiente, pessoa não necessitada, pessoa que não definitivamente comprova insuficiência de recurso e, portanto, ela não poderia atuar no feito, levando em consideração, nesse caso, a hipótese julgada pelo Supremo Tribunal Federal.